Devemos buscar ter só o necessário. O que diz a Bíblia? Neste vídeo, vamos tentar quebrar aquelas crenças limitantes sobre o dinheiro e a prosperidade, crenças estas que muitos de nós recebemos durante a infância e que hoje estão nos impedindo de alcançar uma vida próspera. Durante os primeiros anos de vida ou na infância, muitos de nós ouviram expressões tais como estas: o dinheiro é sujo. Os ricos são desonestos. Quem quer enriquecer é materialista e ganancioso. A riqueza corrompe a pessoa. Querer ficar rico é pecado. Só se enriquece por meios ilícitos. Temos que buscar ter somente o necessário. E muitos procuram justificar essas crenças usando a Bíblia. Assim, o objetivo deste e outros vídeos que farei é verificar o que a Bíblia diz realmente sobre esse assunto. Será que a Bíblia é contra o dinheiro e contra a riqueza? Alguns cristãos tentam justificar que os cristãos devem buscar uma vida de pobreza material, citando a passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, onde se diz que se tivermos o sustento e com que nos cobrir, deveremos estar contentes. Alguns usam esse texto para ensinar que os cristãos devem buscar apenas ter sustento e com que se cobrir. Mas pense um pouco, se este fosse o sentido dessa passagem bíblica, seria errado adquirir qualquer coisa que não contribuísse para o sustento e também para nos cobrir. Por exemplo, se um cristão adquirisse uma bicicleta e ela não fosse usada para o seu sustento e sim para a diversão, estaria ele violando esse texto, não é mesmo? Só disso você vê que esta interpretação restritiva não condiz com o bom senso e também não condiz com outras passagens bíblicas como por exemplo no livro ou na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 28. Ali fala para o cristão ganhar o seu dinheiro visando ajudar a pessoas em necessidade. Mas se ele só focar em ganhar somente o seu sustento, como ele irá ajudar pessoas necessitadas? Além disso, no mesmo capítulo 6 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo ali nos versículos 17 a 19, recomenda aos cristãos ricos, que não façam a sua esperança nas riquezas, mas sim em Deus. Observe que o escritor dessa carta de Timóteo não aconselha aos cristãos ricos que doem as suas riquezas materiais e que vivam somente com o mínimo necessário, apenas com o sustento e com o que se cobrir, e certamente esse deveria ser o conselho dado, se o objetivo a ser buscado pelo cristão fosse ter somente o sustento e com que se cobrir. Paulo teria dito aos cristãos ricos, para se desfazerem de suas riquezas materiais, pois o objetivo é ter apenas o sustento e com que se cobrir. Mas como esse não é o sentido das palavras do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, ele não orientou os cristãos ricos a despojar-se, a privar-se de suas riquezas. Em vez disso ele aconselhou em termos simples, a colocar a riqueza no devido lugar dela, como instrumento para fazer o bem, para fazer boas obras, porque a riqueza ajuda muito nesse sentido. Então qual é o sentido de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8? Não que o sustento e com que nos cobrir seja um objetivo a ser buscado e sim algo a ser aceito em circunstâncias inevitáveis, tais como em uma falência empresarial, em uma catástrofe natural, em uma guerra civil, outra situação de igual impacto ou natureza, é quando o cristão sofre um revés financeiro e em razão disso perde tudo. Quando ele sofre falência financeira ou tem que fugir de uma zona de guerra apenas com a roupa do corpo. Tal pessoa precisa manter uma atitude positiva. Ajustar-se, estar contente por estar viva e por ter o alimento suficiente para o seu sustento, bem como ter uma coberta para se agasalhar, para se proteger do frio. Inclusive tal pessoa precisará desse conceito positivo para poder se reerguer, para poder recuperar o que ele perdeu. Resumindo, ter sustento e com que se cobrir, é uma atitude a se ter quando a situação chegar nesse ponto. Mas não é um alvo a ser buscado. Nós devemos buscar ganhar dinheiro para também ajudar outros e realmente, quanto mais pessoas pudermos ajudar, melhor será, não é mesmo? Curta este vídeo. Compartilhe e se inscreva em nosso canal. Em breve estaremos publicando outro vídeo sobre este assunto.